tinha uma arma, eu não sabia. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os principais países europeus acabaram com as suas ditaduras e iniciaram regimes democráticos. Mastigando o desespero, Portugal também simulou uma abertura do regime, surgindo um movimento de unidade democrática, cujo objetivo era concorrer às eleições para combater o regime salazarista, mas acabaram por desistir e mais tarde serem perseguidos. Em 1958, houve um momento de grande oposição ao regime. O general Humberto Delgado era candidato à oposição às eleições. Parecia muito popular, contudo, só teve 25% dos votos, afirmando que as eleições foram fraudulentas, o que não lhe valeu de nada, acabando por ser perseguido pela PIDE e mais tarde morto. Portugal, durante a Segunda Guerra Mundial, alcançou um período de alguma prosperidade económica, mas no fim do conflito não acompanhou o desenvolvimento económico dos outros países da Europa, pois Salazar recusou o apoio do Plano Marshall, adotando a política de orgulhosamente sós, a nível político, económico e social. O país tinha uma balança comercial desfavorável, uma mão de obra pouco qualificada e uma elevada taxa de analfabetismo. Em 1960, Portugal aderiu à EFTA, o que possibilitou um desenvolvimento a nível industrial, mas este limitou-se à região de Lisboa, enquanto o resto do país continuava pouco industrializado e com uma agricultura pouco desenvolvida. Como as condições de vida dos portugueses eram difíceis e havia grande necessidade de mão de obra nos países industrializados, França e Alemanha, os salários nestes países eram elevados e havia a possibilidade de fugir às guerras coloniais. Todas estas razões contribuíram para o aumento da imigração em Portugal. Países como a Inglaterra, França e Holanda consideram a independência às suas colónias, mas o regime de Salazar opôs, afirmando que não possuía colónias, mas sim províncias ultramarinas. A recusa da descolonização por Salazar originou a formação de movimentos de libertação, que mais tarde originaram guerras. Em 1968, Salazar sofreu um acidente que o tornou incapaz de continuar à frente do governo, sendo substituído por Marcelo de Caetano, que governou seguindo o lema Evolução na Continuidade, que constou em 2 blocos. Uma, maquilhagem das instituições repressivas, que basicamente constou na alteração dos nomes dos órgãos e instituições repressivas. E numa política social, tendo fundado a DSE. Nas eleições de 1969, voltaram a ir a votos após 44 anos, mas as eleições foram novamente fraudulentas. A população estava descontente com a falta de liberdade e pelos organismos de defesa do Estado, que eram a censura, era um serviço prévio às publicações periódicas, emissões de rádio e de televisão e de fiscalização de publicações não periódicas, nacionais e estrangeiras, protegendo permanentemente a doutrina e ideologia do Estado Novo e defendendo a moral e os bons costumes. A PIDE, Polícia Internacional e Defesa do Estado, foi criada em Portugal a 22 de outubro de 1946. A PIDE era uma polícia política que teve como principal função a repressão de qualquer forma de oposição ao Estado Novo. A Legião Portuguesa foi uma organização paramilitar criada em Portugal em 1936. Era conhecida como o Grupo Paramilitar dos Camisas Castanhas e foi fundamental na sua subida ao poder em 1933, pelo Partido de Salazar, o Partido Único. Sucessivas reformas de educação institucionalizarão o ensino em sintonia com a tradição rural, cristã e nacionalista, que a mocidade portuguesa complementará.
Mais consistente e mais cuidada será a reforma do ensino. De pequeninas se formam as consciências. Na dependência do Ministério da Educação, surge, em maio de 1936, complementando a escola, a Mocidade Portuguesa. A Igreja, que abomina o exemplo nazi e teme a concorrência junto das suas organizações de juventude, tem reservas iniciais. O Exército, que desconfia de organizações paramilitares, põe objeções. Mas com a associação de Igreja e Exército ao treino e formação, a Mocidade Portuguesa é desfascizada e solidifica-se como mais um instrumento do regime. Com a persistência de Salazar e Caetano de manter a situação de guerra colonial, a falta de liberdade e a crise económica pela qual o país atravessava, um grupo de militares das Forças Armadas revoltou-se contra o regime. Estes organizaram-se e, em 1973, criam um movimento das Forças Armadas, MFA, que tinha como principais objetivos acabar com a guerra, dando independência às colónias e pôr fim ao regime autoritário, transformando Portugal num regime democrático. Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. O movimento, que está cumprindo com êxito a mais importante das missões cívicas dos últimos anos da nossa história, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo, até à sua completa realização, um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas. O MFA contava com o apoio da população e pôs fim ao regime no dia 25 de abril de 1974. Depois da Revolução, desencadeou-se o processo de democratização da sociedade portuguesa, que constou no fim das estruturas repressivas e dos órgãos de apoio ao regime, na abolição da censura, na libertação dos presos políticos e exilados. Foram autorizados os partidos políticos e sindicatos. Foi negociada a libertação das colónias e foram organizadas eleições para a formação de uma nova Assembleia, que aprovou a nova Constituição da República. Logo em 1974, começou um ciclo de reuniões que foram passos decisivos para o processo de descolonização das colónias e, em pouco mais de um ano, nasceram em África 5 novas nações: a Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola. Nos territórios restantes, Macau foi entregue à China cumprindo um acordo e Timor foi ocupado em 1975 pela Indonésia e viu a sua independência reconhecida em 2002. Os portugueses, que viviam nas colónias, sofreram alguns confrontos violentos com os habitantes das colónias e cerca de 500 mil portugueses abandonaram as terras que tinham e regressaram a Portugal. De acordo com a fórmula dos 3 Ds, democratizar, descolonizar e desenvolver, o desafio para democratizar e desenvolver passava pela opção europeia e os responsáveis políticos entenderam que o desenvolvimento económico e social do país iam tornar-se mais fortes com a adesão de Portugal à CEE. Portugal daria o seu contributo para a construção da unidade europeia e para o reforço do seu papel e do da Europa na cena internacional. A março de 1977, o pedido de adesão de Portugal à CEE seguiu-se uma década de negociações. Em 1985, o pedido foi aceito. A partir de 1 de maio de 1986, Portugal passou a ser membro do Plano de Direito da Comunidade Europeia. Este tratado
Para além de inúmeras vantagens, permitiu uma maior solidariedade entre os Estados-membros e a adoção de uma moeda única, o euro. Quando eu nasci? Nasci no ano de 1942, na freguesia de Fornos, concelho de Castelo Branco. Como era o seu modo de vida antes de suceder? Era uma vida normal, tratava dos meus filhos, do meu marido e da casa. Como era o seu estado económico? Confortável, sem grandes luxos. Notava proibições no seu dia-a-dia? Tinha limitações porque não tinha que comer. Em princípio, havia uma sardinha que se comia, que era dividida por 3, e éramos 9 irmãos, portanto teriam que ser 3 sardinhas para os 9 irmãos, 3 vezes 3, 9. Depois havia limitações do regime em que não se podia falar, só com familiares e com muita segurança, dado que o regime não permitia. Portanto, porque havia aqueles bufas chamados que transmitiam à política que nós éramos comunistas e daí sermos presos ou mortos. Onde se encontrava no dia da Revolução? No dia 24 de abril de 74, encontrado na Rua de Pinheiro e soube através da rádio que o jornalista dizia que havia uma certa movimentação em Lisboa de militares para acabar com o regime. O que se lembra desse dia? No dia 25 de abril, após a notícia, fui para a praça dali, depois continuei, conjuntamente com milhares de pessoas, a revistar os carros que levavam, ver se levavam armas ou não, para depormos a PIDE-DGS, dado que ele se encontrava num quartel ali na Rua do Heroísmo e que levámos os carros deles próprios até à Ribeira e deitámos-os ao rio. Como foi a sua vida após o 25 de Abril? A partir do 25 de Abril, senti-me mais liberto para falar daquilo que penso. O que faz agora e que antes era proibido? Sinto agora é que posso falar de política ou do regime sem que qualquer pessoa me proíba. Por outro lado, também tinha limitações no dia-a-dia, não é? Faça comparações entre as duas épocas. Na outra época havia muito receio de falar em certas coisas. Hoje podemos falar em tudo com liberdade. Noto ainda também que na altura havia muito mais emprego do que o que há agora, porque saímos de um trabalho e encontramos logo outro, enquanto que agora não existe. Cantiga é uma arma de pontaria. Uma arma eficiente, fabricada com cuidado, deve ter um mecanismo bem perfeito e oleado. E o canto como arma deve ser bem fabricado. A cantiga é uma